Bom, nesse vídeo, então, a gente vai ver como construir o gráfico por atributo, o gráfico de P, que é a difração não conformes na amostra. Bom, aqui a gente tem um exemplo da nossa aula, onde a gente tem, então, 20 amostras. Cada amostra tem um tamanho diferente, então, o nosso gráfico ele vão ter limites superiores e inferiores diferentes para cada amostra também. E aqui a gente tem o número de defeituosos dentro de cada amostra. Bom, para construir o gráfico de fração de não conformes, o gráfico P, a gente precisa calcular o P, ou seja, a fração de não conformes de cada amostra, calcular o P médio, que é esse P com um tracinho aqui em cima, que a gente chama de P médio. Então, vai ser a média desses P's. A gente vai ter que calcular o sigma, tá? De cada amostra, os limites inferiores, o limite central e o limite superior para cada amostra, para daí, assim, a gente conseguir construir o gráfico de P. Então, vamos lá. Para calcular o P, ele é igual aos defeitos dividido pelo número da amostra. Então, vai ser o 9 dividido pelo número de itens inspecionados. Calculou o P para a primeira amostra, a gente vai no cantinho ali e arrasta até a última amostra, para calcular automático. Para calcular o P médio, que a gente vai utilizar ele para poder calcular o sigma e os limites de controle, esse P médio ele vai ser igual à média, abre parênteses, e seleciona todos os P's aqui das amostras. Fecha parênteses, dá um Enter. Então, nosso P médio é 0,0603. Bom, agora a gente vai calcular o sigma. O sigma, ele é para cada amostra. Então, o sigma, ele vai ser, seguindo essa fórmula aqui que a gente tem, ele vai ser igual a raiz quadrada. Então, selecione a fórmula da raiz, P médio, nesse caso é esse P. Como a gente vai arrastar essa fórmula depois para as outras amostras, a gente precisa congelar esse P médio. Então, a gente pode ou clicar em F4 ou vocês colocam o cifrão antes da letra e antes do número. Multiplicado, abre parênteses, 1 menos o P médio, novamente, clica de novo em cima do P médio e novamente congela ele com F4 ou cifrão antes do número e da letra, antes do B e do 22, no meu caso. Fecha parêntese, vai fechar parênteses novamente, vai ser dividido, raiz, novamente, abre parênteses, e agora vai ser a raiz de N. O N é de cada amostra. Então, nesse caso, vai ser o B2, fecha parênteses e dá um OK. O N aqui, esse N aqui a gente não vai congelar porque cada amostra tem um N diferente. Mas, se essas diferenças forem pequenas entre os tamanhos aqui das amostras, poderia muito bem utilizar um valor médio. Mas é preferível que deixe ele real, né, com o valor real aí da amostra. Então, dá um OK, agora a gente arrasta até a última amostra. Calculamos o sigma, então, para cada amostra. Agora, a gente já consegue calcular os limites superiores e inferiores aí do controle, que vai ser o P médio mais 3 vezes esse sigma. Tá? E o limite inferior, o P médio menos 3 vezes o sigma. E o limite central, ele vai ser o próprio P médio. Então, ele vai ser o 0,0603. Aqui o limite calculou, escreveu aqui o valor do P médio e a gente arrasta para todas as outras amostras que vai ser igual. O limite inferior,
a gente vai colocar, então, igual ao P médio congelado. Então, congelam aí. Esse é o inferior menos, abre parênteses, 3 vezes o sigma, que nesse caso é o nosso E2. Aí fecha parênteses. E aí é só arrastar até a última amostra. Para o limite superior, da mesma forma, igual ao P médio, congelo o P médio, mais, abre parênteses, 3 vezes o sigma, que tá aqui, E2. E aí, arrasta até a última amostra. Bom, simples. Então, aqui a gente já tem todos os valores para gerar o gráfico. Agora, para gerar, a gente vai precisar selecionar a coluna do P e a dos 3 limites aqui. Selecionou essas 4 colunas, a gente vai inserir gráficos e a gente vai nos gráficos de linha. No gráfico de linha, existem várias opções, né? Mas vocês podem selecionar esse daqui. Esse daqui também, vocês no design, vocês podem modificar o design aí do gráfico, mas ele não vai mudar muita coisa não, vai ser gráfico, então, de P. Então, percebam que nesse gráfico a gente tem os limites inferiores, os limites superiores, eles têm uma pequena variação também, porque conforme modifica, aumenta ou diminui o número de itens da amostra, vai aumentar ou diminuir esses limites também, tá? Porém, a análise da estabilidade do processo, ela é feita da mesma forma como nos gráficos de variáveis, onde a gente analisa se esses dados das amostras, né, essa fração de não conformes, ela está estável, se os dados eles estão aleatórios ao redor dessa média, né? E nesse caso, a gente tem dados que estão de forma aleatória, pois eles não apresentam, né, uma certa tendência ou um deslocamento, por exemplo, dentro desses limites de controle. Então, aqui a gente tem um processo estável, onde a gente conclui que somente tem causas comuns atuando nesse processo que geram essa pequena variabilidade aqui. Porém, a gente não tem nenhuma causa especial atuando nesse processo, pois não faz com que tenham pontos, né, fora dos limites de controle ou os dados de forma não aleatória. Bom, então era isso o gráfico de atributo, o gráfico de P.